Pessoal, eu quero trazer para você agora a história de uma tragédia. Foi aqui na PR-317. Uma família morreu. Está completando um ano essa semana. Além do motorista ser processado, o Estado também foi acionado na Justiça. Você deve estar se perguntando, Nader, que reportagem é essa que você vai falar? Coloca aqui. Você vai se lembrar muito bem desse acidente aqui. Roda. Um dos acidentes mais trágicos dos últimos anos, registrado na região de Maringá, completará um ano no próximo dia 3 de julho. Nessa data, em 2024, Fábio Mendite Dalgano, de 37 anos, a esposa Micaela Brenda Batista, de 23, e a filha do casal, a pequena Aurora Dalgano, de 10 meses apenas, morreram depois que o carro que estavam bateu de frente com uma van na PR-317, chegando em Maringá. O rapaz puxou para ultrapassar 3 carretas que acabavam vindo na frente. Como vocês podem ver, a curva é aberta, dava para ver a Saveiro. O rapaz veio vindo, tentou segurar. Eu achei que a van ia jogar até mesmo no meio das carretas ali ou para fora, mas acabou continuando. O rapaz da Saveiro tentou segurar, mas não teve como, e acabou colidindo ali com a van. Achou que dava tempo, mas continuou acelerando e ainda assim não conseguiu ultrapassar e acabou colidindo ali com a Saveiro. A família era de Iguaraçu. Proprietário de uma farmácia naquele município, Fábio era bastante conhecido por lá. Ele estava indo para Maringá com a esposa e a filha pequena quando o acidente aconteceu. Beatriz é advogada da família das vítimas e acompanha o caso na Justiça. O processo está na fase inicial ainda, né? Nós ajuizamos a ação, objetivando ali a reparação dos danos, está na fase de cumprimento de diligências, está sendo expedido ofícios para os órgãos competentes a fim de prestar esclarecimentos, né? Porque não foi só o motorista ali da van que errou, dado o excesso de velocidade, mas também o Estado, uma vez que não estava sinalizado, devidamente sinalizado a pista ali, né? Então, junta-se ao excesso de velocidade com a omissão do Estado em sinalizar a rodovia, acabou culminando nesse acidente aí que tirou a vida de uma família, né? Que destruiu a vida de não só daqueles que foram, mas daqueles que ficaram também. Segundo as autoridades e o laudo da Polícia Científica, esse acidente aconteceu por conta de 2 fatores. Primeiro, o comportamento do motorista da van, que trafegava acima da velocidade e teria forçado ultrapassagens, surpreendendo o Fábio, que estava com a família no carro que vinha na direção contrária. O outro foi a falta de sinalização naquele trecho que na época estava em obras. A gente quer ir buscar, na verdade, justiça, porque ali foi uma sucessão de erros, né? Junta-se o fato do excesso de velocidade do motorista da van, que isso aí é incontestável pelas imagens que nós temos, por testemunhas que estavam no local, e juntamente com a falta de sinalização da via. Não havia sinalização suficiente para que evitasse ali a tragédia que aconteceu, né? Ou que pelo menos pudesse reduzir os danos ali. Ali foi uma sucessão de erros, na verdade. Então, tanto o Estado quanto o motorista vão responder pelo que aconteceu com a família do Fábio. Esse foi o segundo acidente fatal envolvendo a família do empresário Fábio. Há cerca de quase 10 anos atrás, o irmão mais velho dele morreu em um acidente de trânsito, também na PR-317, próximo à Venda 200, ainda mais perto de Maringá. Acidente que foi provocado por um motorista que fugiu e até hoje não foi encontrado. Infelizmente, a mãe do Fábio também perdeu o irmão do Fábio, né, por um acidente de carro também. Então, assim, é uma pessoa que eu falo que não é uma ferida que se cura, né? A perda de um filho, eu acho que é uma ferida que jamais vai cicatrizar e não há processo que amenize essa dor, né? Mas ali, na verdade, mexeu numa ferida que nunca abriu outra ferida dentro de quem já estava ali sofrendo, em decorrência de um acidente de carro também, em decorrência de uma negligência também, que tirou a vida do irmão mais velho do Fábio e depois do próprio Fábio. É o que nós sempre falamos aqui. Se o Jota estiver lá rapidinho, só para 30 segundos, a gente não esquece. É isso que eu queria compartilhar com você, dividir com você e com a família, porque a sua dor é a nossa dor.
não é simplesmente registrar que diz, é um programa sensacionalista que só mostra tragédias, não. É um programa que mostra tragédias e que divide a responsabilidade em busca de respostas e soluções. Porque, Jota, no dia do acidente nós mostramos, mas lembrar desse acidente um ano depois para cobrar a responsabilidade, isso é para poucos. E por isso eu quero dividir com você aqui a responsabilidade do Cidade Alerta, da audiência que conquistamos agora e que começa a ser divulgada essa semana, que só mostra que não é à toa que esse programa cresceu 40% em audiência. É com esse tipo de responsabilidade que temos aqui. A gente não pode esquecer nada, porque nós tivemos essas 3 mortes, depois outros acidentes que chegaram ali a somar 7 mortes nesse trecho que estava em obra e mal sinalizado, conforme apontou a perícia da Polícia Científica. Com essa má sinalização e também o comportamento dos motoristas, acabaram por serem registradas essas 7 mortes em um curto período de tempo, nesse mesmo trecho onde a família do Fábio acabou morrendo em uma colisão frontal. Então é necessário a gente não deixar esquecer esses acontecimentos para que providências sejam tomadas e também, pessoas sejam responsabilizadas, porque não pode simplesmente acontecer o que aconteceu e ninguém ser punido ou responsabilizado pelas eventuais situações que forem constatadas ao longo desse processo. Jota, muito obrigado pela excelente reportagem, por fazer com que todos nós tenhamos consciência da importância, de buscarmos a solução, a responsabilidade, imputar àqueles que têm a responsabilidade por essa e por muitas outras mortes que aconteceram, não só na 317, mas principalmente na 317, que a 317 é o sinônimo do descaso, do desrespeito com todos nós, contribuintes, cidadãos, pagadores de impostos.